Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muita paz a todos. Nós agradecemos aí pela sua carinhosa atenção em dar o seu prestígio ao nosso abençoado programa que todas as manhãs de quarta tem realizado um trabalho magnífico no campo do nosso aprendizado. E só avisando os nossos amigos e amigas que o nosso companheiro Theo está em uma merecida férias, um bom descanso para ele, mas logo assim que ele passar por esse período de férias, voltará trazendo a primavera para nós. Olá, bom dia, seja bem-vindo, você que acompanha as transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje, quarta-feira, dia 25 de novembro, o ano é 2020 e nós estamos chegando para mais um programa Reencontro. E nessa quarta-feira, mais uma vez, temos a presença de Jorge Salomão conosco. Olá, Jorge, bom dia, seja bem-vindo. Olá, Theo, bom dia a todos os nossos telespectadores, muita paz a todos. É isso aí, deixa eu só arrumar aqui a câmera do Jorge, senão ele vai falar que eu tô perseguindo ele, né? É verdade, porque senão vai ter uma situação de desnivelação aqui entre nós, não vai dar certo. Não vai dar certo, não. E hoje, pessoal, o Sidney nos disponibilizou um livro e nós vamos sortear para vocês esse livro aí, ó, O Coração em Palavras. Então basta que você comente aí o nome da sua cidade e você, ao final do nosso programa, vai ser contemplado com esse livro O Coração em Palavras, que é aí uma cortesia do nosso amigo Sidney Fernandes, que com certeza está nos acompanhando. Mandar um bom dia também para o nosso amigo Sérgio Totti, que nos auxilia nos bastidores do programa, trazendo perguntas, fazendo comentários e nos ajudando com a parte técnica também, ele que está lá nos ouvindo, né? Então, se o som, se está tudo legal para o pessoal que nos acompanha. E antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração inicial para que a gente possa já entrar no clima de oração, porque o programa, quando falamos da doutrina dos espíritos, livro dos médiuns e de toda a literatura que circunda a doutrina espírita, nós estamos falando de coisas boas, então vamos nos preparar para recebermos bem essa mensagem. Senhor Jesus, nos abençoe nessa manhã em que nos reencontramos mais uma vez para mais um programa onde, além de um bate-papo, também são momentos de aprendizado. São momentos em que procuramos levar e também aprender, levar conhecimento e aprender com as informações, com as perguntas das pessoas que vêm até nós, ou procurando ajuda, ou apenas querendo tirar alguma dúvida sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos espíritos. E nada melhor que começar um programa logo pela manhã e assim, através dele, com o conhecimento que angariamos durante o nosso programa, possamos ter um belo dia e colocar em prática as coisas que aqui aprendemos. Pois se um dos exemplos da nossa doutrina é esse, possamos aprender, mas melhor do que tudo é colocarmos em prática o que aprendemos. Que os bons espíritos intuam o Jorge nessa manhã em suas palavras e que elas possam ir de encontro com as dúvidas dos nossos amigos. Frisamos sempre, você está procurando respostas, as respostas são aquelas que você precisa ouvir e não aquelas que você quer ouvir. Os espíritos muitas vezes são duros, mas isso tudo é para a nossa evolução. Tudo isso faz parte do amor de Deus para nós, para que possamos caminhar juntos a nossa evolução e, claro, amando uns aos outros. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam com todos nós e que começamos bem mais um programa Reencontro, assim seja. Bom, Jorge, hoje, quarta-feira, hoje dia 25 de novembro, e eu separei aqui uma primeira questão, né? Depois a gente vai ver no nosso chat aqui, já um bom dia para as pessoas que nos acompanham e já pegar também quem quiser participar. Antes eu tenho mais um recadinho, rapidinho, Jorge. É o nosso QR Code. Esse QR Code, ele te leva para uma página para o nosso atendimento fraterno. Nosso atendimento fraterno à distância. Então, se você tem algum problema, se você está precisando conversar com alguém ou conhece alguém que precisa de um atendimento fraterno, de um direcionamento, o Centro Espírita Amor e Caridade disponibiliza o nosso atendimento fraterno à distância e através desse QR Code você chega à página onde você vai encontrar pessoas que vão agendar o seu atendimento, você vai conversar com alguém, vai seguir ali as orientações e, claro, depois a gente vai ter a boa notícia que você foi ajudado. Durante o programa colocaremos também o telefone de WhatsApp para você mandar uma mensagem e fazer o seu agendamento também através desse telefone. Jorge, hoje, durante a semana eu tive uma dúvida, me veio assim uma pergunta
que o ser humano ele passa por evolução. Nós temos aí os homens das cavernas, depois veio passando até chegarmos aos dias de hoje. Como que a doutrina espírita pode nos dar uma luz, Jorge, sobre um tempo da passagem do homem pela Terra, que nós ainda estamos vivendo, pelo menos aqui no nosso planeta, da escravidão, Jorge? Que na escravidão houve tempos em que se cogitou que os seres humanos que não fossem brancos, até mesmo, não só os negros foram os mais, assim, discriminados com a escravidão, mas os japoneses, os asiáticos, outras raças foram também escravizadas e muito maltratadas. Cogitaram até de que essas pessoas diferentes não tinham alma, não eram seres humanos e muitas vezes eram tratados até piores do que animais. O que a doutrina diz desse momento, dessa evolução, Jorge? Theo, é uma pergunta bastante interessante e nós teremos que nos recorrer à literatura dessa abençoada doutrina para que nós possamos, então, responder à sua pergunta. Primeiramente, vamos fazer menção daquela obra Párias em Redenção, psicografia do Divaldo, que é uma obra que nos mostra, Theo, sobre a questão da lei de causa e efeito. Lei essa mostrada com bastante profundidade por nosso Senhor Jesus Cristo, quando certa feita disse que a cada um será dado segundo as suas obras, nos mostrando que não existe nada neste mundo que seja obra do acaso, mas sempre tem uma razão, um motivo, uma causa. E nos reportando a essa sua pergunta sobre a questão da escravidão, e nessa obra Párias em Redenção, nós vamos ver os atores, os personagens dessa obra, num determinado momento, que é a primeira parte do livro, onde nós temos ali, por exemplo, um rapaz soberbo, arrogante, extremamente narcisista, orgulhoso, enfim, tudo que você puder imaginar. De maus exemplos, né? De maus exemplos se concentra nesse rapaz de nome de Girólamo, que é o nome desse personagem dessa obra Párias em Redenção. E na primeira parte desse livro, nós vemos ali ele agindo com bastante estupidez e arrogância. Porém, acontece o inevitável, o desencarne, como todos nós um dia desencarnaremos. E do outro lado da vida, esses atores que nessa primeira parte do livro estiveram numa situação muito bem boa, muito bem aí vantajosa, inclusive, numa próxima, que é a segunda parte do livro, a situação já muda de figura com a reencarnação. Inclusive, alguns desses atores desse primeiro capítulo, dessa primeira parte do livro, eles vêm como escravos. Então nós vemos, Theo, que a questão da escravidão ali, existem muitos reis, muitas rainhas, muitos figurões das épocas antigas que ocuparam postos de elevação no campo social, de elevação no campo do poder, no campo da beleza, e que, em função da própria conduta que eles adotaram nessas existências passadas, isso atraiu para eles uma existência calcada na adversidade, na dor, na dificuldade, principalmente se agiram com preconceito em relação à questão da cor da pele. Tiveram que sentir na própria pele e sob o jugo opressivo da escravidão todas as torpezas que eles fizeram os outros sofrer quando eles estavam na posição de mando, quando estavam aí nas altas rodas sociais. Um outro exemplo que eu posso passar para você também é naquela obra de Emmanuel, intitulada 50 anos depois. Quem que é o escravo dessa obra 50 anos depois, se não o senador Públio Lentulus, daquela obra de Emmanuel também, intitulada Há 2000 anos. Então aqui nós vemos o problema da questão da lei de causa e efeito atuando de forma impositiva, inflexível até, impondo a nós muitas das vezes que agimos com prepotência, com truculência, com preconceito inclusive de gênero, raça ou cor que seja, para que nós depois expiemos numa existência futura aquilo que nós fizemos os outros sofrerem. Isso nós vemos, essa lei de causa e efeito, muito bem esmiuçada e estudada por Leon Denis naquela obra intitulada Problemas do Ser, do Destino e da Dor, quando ele trata dessa questão de forma bastante densa,
bastante aprofundada, nos mostrando que em determinadas existências nós ocuparemos posições de mando. Queira Deus que enquanto estivermos nessas posições, nós saibamos nos valer dessas prerrogativas que a divina providência nos permitiu desfrutar, com o equilíbrio, com a moderação, com a humildade, com respeito ao próximo. Porque todo mau uso, diz Leon Denis nessa obra, que nós fizermos dessas prerrogativas que a vida nos oferece nessa presente existência, numa outra, isso daí será cobrado tributos pesados dessas nossas atitudes através de uma existência em que nós teremos que expiar essas nossas faltas. Ô Jorge, isso também você disse que muitas pessoas têm vindo para poder fazer o pagamento de certas dívidas, débitos, por causa do problema da causa e efeito. Mas esses opressores, nesse momento, eles podem ter vindo de um outro planeta e chegado aqui com essa maldade toda, ou isso não tem... Tem fundamento. Tem fundamento? Tem fundamento com base naquela obra de Emmanuel também, intitulada Caminho da Luz, onde nós vemos ali a informação de que a Terra ela não foi formada sob aspecto populacional tão somente por espíritos que estavam numa vida embrionária, aqui na vida física material. Mas a população da Terra, ela teve um outro elemento, uma enxertia de uma outra raça, a raça dos degredados de Capela, conforme narra Emmanuel nessa obra citada. Sim. E eles vieram de Capela, da constelação de Capela, para a Terra, degredados. E aqui eles então trouxeram o germe das culturas variadas, da ciência, das línguas e de muitas outras coisas, insuflando aqueles espíritos ainda num processo de formação, essas noções básicas. E também, além deles terem trazido um baú de cultura, de inteligência, de sabedoria para fomentar o desenvolvimento desses espíritos que estavam aprendendo, ainda estavam na escala do Beabá, trouxeram também o que nas suas malas, nos seus baús? As suas imperfeições, as suas misérias morais. Inclusive, eles vieram com a ideia da escravidão. Se nós verificarmos os povos da antiguidade, principalmente esses povos dominadores, eles sempre aplicaram, investiram na escravidão. Eles trouxeram essa cultura... Muitas vezes até tiravam o fato de roubar as riquezas para escravizar o povo, porque dali eles gerariam mais riqueza, né? Exatamente. Então, eles vieram com as suas virtudes, mas também vieram com as suas imperfeições, que eram várias. Em função disso, sim, com certeza, vieram espíritos de outras esferas planetárias aqui na Terra, que são os degredados de Capela, conforme nós vemos muito bem elucidado por Emmanuel, nessa obra Caminho da Luz, nos mostrando que esses povos trouxeram um grande desenvolvimento para os povos da antiguidade, mas também trouxeram aí o germe da discórdia, da guerra, inclusive, da escravidão. Tá certo. Tem aqui o Sérgio está nos trazendo uma pergunta aqui de uma nossa amiga, e eu vou fazer depois, porque eu ainda tenho mais uma só para a gente meio que falar disso. Se o pessoal, se vocês que estão nos acompanhando quiser fazer alguma pergunta relativa a esse início de programa, vocês façam. Agora, se tem algum outro tipo de dúvida, fiquem à vontade de fazer a pergunta que o Jorge vai responder. Jorge, você acredita que ainda hoje, com essa evolução que nós chegamos, alguns espíritos ainda acabam caindo aqui e tendo esse mesmo pensamento de escravizar, até porque a gente vê um outro tipo de escravidão nos dias de hoje, né? Muitas vezes um marido que maltrata a esposa durante anos, não só a esposa, filhos, e atormenta até familiares. Você acredita que algum espírito ainda acaba caindo meio respingado por aqui com essa ideia atrasada, mas quando chega aqui a coisa é diferente? Mesmo assim ele ainda acaba tendo um certo sucesso, pelo menos por um tempo? Sem dúvida alguma, Thelma, porque nós temos que pensar o seguinte: nós estamos em outros tempos, na modernidade, mas os atores do palco da vida continuam sendo os mesmos. Nós somos aqueles homens de ontem, de anteontem. Nós somos aqueles homens da Idade Média, da Idade Antiga. Nós somos os mesmos. Claro que com pequenas mudanças de caráter, de comportamento. Mas ainda trazemos o germe do mal, que nós precisamos vencer, de existência em existência. Cada existência é um processo de filtragem
dessas nossas imperfeições. Então nós vemos, na atualidade, sim, o que nos chama muita atenção, e o nosso Código Penal é da década de 40, ele tem um artigo ali que estabelece uma punição para aqueles, por exemplo, que reduzir uma pessoa à condição análoga, ou seja, semelhante a de escravo. A nossa legislação contém esse dispositivo que pune essas atitudes, porque isso ainda é algo que existe na cultura de muitas pessoas. E nós vemos, às vezes, nos noticiários, quando a Polícia Federal vai até determinadas propriedades rurais, e nós vamos ver ali, em pleno século XXI, pessoas reduzidas à condição análoga à de escravos. Às vezes com uma refeição, sem banho, dormindo todos amontoados num único quarto e tendo que trabalhar 13, 14 horas por dia. Isso é escravidão. E muitas vezes, quando se revoltam, pode até perder a vida com essa situação, né? Um grande porém. Esses trabalhadores são arregimentados para trabalhar nessas propriedades com promessas de grandes ganhos. E saem dos seus estados, pessoas muito simples que são. Quando chegam lá, já são tratados na base de uma arma de fogo. São ameaçados com arma de fogo, onde tem ali um capataz, digamos assim, que vai dizer para eles, agora as regras vão ser assim. Cada um vai ter que seguir o que vai ser estabelecido aqui. Não gostou da regra, vai para o paredão. E eles ameaçados, com uma espingarda, com um revólver, eles são submetidos, então, a essas condições humilhantes e degradantes. Então, respondendo a sua pergunta, existe e sempre vai existir, até que um dia nós, enquanto seres humanos, descobramos o verdadeiro valor de nossas vidas aqui na Terra, que é aprendermos a solidariedade, o amor ao próximo, combater esses germes da malignidade que ainda toma conta de nossos corações. Ô Jorge, e nessa situação a gente pode pensar que muita gente não agradece o mínimo que possa ter, que nem um exemplo, ontem eu vou ali sempre, passo pela Praça Rui Barbosa, tem uns amigos meus que jogavam truco lá, mas com a pandemia deu uma reduzida porque já são gente de idade, né? Aí encontrei um lá e cumprimentei ele, falei, tá tudo bem? Ele falou, tá nada. Falei assim, como não? Ele pega a latinha, né? Falei, como não? Você tá com 2 sacos cheios de latinha aí, você tá suado, você andou, você tá enxergando, você tá conversando comigo e as coisas não tá boas? Falei, olhando por esse lado, falei, não, você tem sempre que olhar por esse lado. Aí eu penso, nesse planeta que nós vivemos, que é um planeta de expiação e provas, a gente tem que, de uma certa maneira, agradecer por estar aqui, porque pode acontecer de ter planetas mais atrasados e com situações como essa que a gente está discutindo e serem coisas muito naturais em planetas como esse? Primeiramente, Theo, todos os dias nós temos que agradecer a Deus. Às vezes, eu dobro os joelhos na cabeceira da minha cama, de tão feliz que eu desperto por estar encarnado, sabendo que Deus me deu mais um dia de oportunidade para me tornar uma pessoa um pouco melhor. E a felicidade é tão grande que eu chego a dobrar os joelhos e agradecer a Deus, a espiritualidade por mais um dia. A gratidão, ela abre portas, a ingratidão fecha portas, cria obstáculos, dificulta a nossa vida e, inclusive, gera doenças. Essas pessoas de coração fechado à gratidão são pessoas doentes, desequilibradas. E, para aqueles que acham que a vida está muito ruim, basta que nós olhemos um pouco para o nosso lado, para a nossa retaguarda. Por exemplo, na semana passada, desencarnou o Paulo Henrique de Carvalho, um rapaz que na década de 70 contraiu a poliomielite na sua forma mais grave. E ele teve que ficar internado, hospitalizado, teve que morar no hospital. Morou por 50 anos num hospital. A vida inteira, praticamente. A vida inteira. Semana passada ele desencarnou. Ele ficou internado no hospital das clínicas de São Paulo. 50 anos vivendo trancafiado e vinculado a aparelhos que mantinham a sua vida. E ele, mesmo nessa situação, ele fazia vídeos no YouTube de estímulo àqueles que tinham vontade de se matar ou que achavam que a vida não prestava. Mesmo tendo 2 olhos perfeitos, 2 ouvidos perfeitos, mãos perfeitas, pernas perfeitas, caminhando, enfim. E ele deu um exemplo. E eu assisti os vídeos dele, é curioso que, diante das várias perguntas que os internautas faziam para ele, se perguntavam assim, olá, Paulo, olá, Paulinho, tudo bem com você?
sem exceção, nos vídeos que eu vi de 40 minutos, 35 minutos, a todas essas perguntas como ele estava, ele sempre falava, eu estou ótimo. Graças a Deus eu estou ótimo, porque eu estou vivo. Não poderia estar melhor. Rapaz, um cara que não podia andar, que tinha que ficar vinculado 24 horas no aparelho de ventilação mecânica para manter a sua respiração, e ainda fazendo lives, fazendo vídeos para estimular as pessoas a se apegarem à vida. Enquanto muitas pessoas, né, Jorge, só o fato de ter que se deslocar a um hospital para ou visitar alguém ou marcar uma consulta, o tempo que fica lá, já fica estressado, já começa a reclamar, já começa... E o que é pior, Theo? Uma pessoa ficar 50 anos no hospital. Criou-se o modismo da síndrome de segunda-feira. É. Chega domingo à noite, as pessoas têm, inclusive, terrores, pavores. Mas por que você está assim, meio angustiado e aflito? É porque amanhã, segunda-feira, tem que trabalhar. Isso é um mal? Né? O ser humano é complicado. Naquilo que para ele deveria ser uma solução para os seus problemas e conflitos, ele cria um problema que não existe. Não existe. É segunda-feira? Amém. Você Amém. tem o teu trabalho. Você tem o teu emprego. Por mais difícil que ele seja, por mais difícil que seja o seu patrão, um colega de trabalho, você não está na mesma situação que um Paulo Henrique de Carvalho, esse que eu citei para você, que ficou 50 anos morando dentro de um hospital, 50 anos, 24 horas por dia, vinculado a uma máquina que respirava por ele. E ele gravava lives de autoajuda. Ele realizou um trabalho descomunal, mesmo estando deitado. Lembrando agora do nosso personagem muito querido dentro da doutrina espírita, Jerônimo de Mendonça, que teve um livro, dentre vários, mas um livro intitulado O Gigante Deitado, que é uma biografia desse figurão do espiritismo. Então, você falando aí sobre a questão da gratidão, pelo amor de Deus, nós temos que agradecer a Deus todos os dias, todas as manhãs. E por mais, eu já parei para pensar, que nós agradeçamos a Deus 5, 10, 20 vezes, 1000 vezes, ainda é muito pouco diante do bastante que Deus nos permite desfrutar nessa vida, quando nós começamos a olhar para a nossa retaguarda e verificar que tem tantas pessoas que sofrem e nem por isso se dão ao direito de ficarem reclamando, como é o exemplo, pela terceira vez cito o nome dele, Paulo Henrique de Carvalho. Inclusive, no meu programa lá na Rádio 87, quando chega segunda-feira, né, que todo mundo, como você disse, reclama da segunda, eu sempre costumo falar assim, gente, a segunda-feira não tem culpa do que você fez no sábado e no domingo. Exatamente. Ela é um dia como um outro qualquer, é você Grande que está verdade. recebendo ela de uma maneira diferente. Ela é um amigo que está chegando na sua casa, só que muitas vezes é um amigo legal que você não está recebendo bem. Grande a partir verdade. do momento que você receber ela legal, você vai ser bem. Todo mundo exalta a sexta-feira porque vai desfazer da segunda. Aí uma vez eu perguntei pro pessoal, falei, pra mim todos os dias são iguais. Independentemente se eu venho trabalhar, se eu não venho, se eu tô em casa, se eu vou jogar bola, se eu vou pro trabalho, se eu vou pro SEAC, se eu vou pra rádio, pra mim todos os dias são iguais. Né? Então, eu criei essa frase, sempre falo lá na segunda-feira, o pessoal até brinca comigo agora. Então a segunda não tem culpa do que você fez no sábado e no domingo. E ela sempre vai estar ali na segunda-feira. Então se prepara para a segunda-feira que você vai começar a enxergar ela com outros olhos. Grande verdade. Agora vamos pensar, e se não existisse segunda-feira? Então, ia culpar a terça, né? Então, graças a Deus que existe a segunda-feira, Claro. porque se não existisse a segunda-feira, qual que seria a realidade? Você estaria desencarnado, porque não teria mais segunda-feira aqui. Segunda, né? Então tem que agradecer a Deus todos os dias por essas bênçãos maravilhosas. E como você fala, será que a pessoa já está preparada para desencarnar, para chegar lá já e aceitar as coisas que vão ser colocadas na mesa, né? A esmagadora maioria de nós não estamos preparados. Não estamos preparados. Nós achamos que estamos, mas não estamos. É verdade. Ainda existem muitos conflitos, muitas pendências a serem solucionadas. Não estamos preparados. Nenhum de nós estamos. A não ser esses grandes espíritos aí já elevados, como é o caso de um Chico Xavier, que partiu dessa terra como um passarinho, sem dever nada, absolutamente nada para com a retaguarda. Foi feliz cumprindo a sua missão. Mas são raros esses espíritos. São bem raros. Inclusive, sobre essa situação da gratidão, né? Aí eu encontrei a menina ali embaixo. Foi ontem também, eu falei com o cara lá e cheguei, eu até comentei com ela esse caso. Falei, tá tudo bem? Falei, não, tá tudo bem. Mas um tudo bem meio xoxo, né? Eu falei assim, filha, vamos, anima. Falei assim, você tem que agradecer porque, ó, vamos supor, se você dá um bicudo, você tropeça tem um pilar lá embaixo, né?
Falei, você tem que agradecer, porque você tá com o dedo aí pra chutar, tudo bem, vai machucar a unha, pode ser que ela caia, mas o dedo tá aí. Quantas pessoas que não têm uma perna gostaria de ter um dedinho pra bater de vez em quando numa quina, pra sentir ali aquela dorzinha e poder gritar alguma coisa, né, Jorge? Então, Theo, por exemplo, você tá falando isso aí, me lembrei agora que ali na década de 90, eu me recordo que era dezembro, aquela correria de dezembro, naturalmente, semana que antecede ao Natal, em supermercados sempre cheios, aquela correria toda, e você vai fazer as compras lá pro seu almoço de Natal. Então eu estava lá nessa ocasião, num supermercado aqui em Bauru, isso ali na década de 90, para fazer as minhas comprinhas lá pro almoço de Natal, tal, etc. E na minha frente tinha uma senhora com 2 carrinhos de compra lotados de compras. Muito bem lotados até. E eu ali, na fila, esperando ela passar os 2 carrinhos, tal, etc. Daqui a pouco essa mulher olhou para mim e começou a reclamar. Na medida que ela pegava os produtos, colocava ali para passar no caixa, ela dizia, olha o preço disso, olha o preço disso. Meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Aquilo começou a me irritar tanto, que depois que eu percebi o que eu falei, uma borracha para ela. Por quê? Depois que eu percebi, porque estava irritando. Tava complicado. Eu falei assim, senhora, olha aqui, a senhora está com 2 carrinhos cheios. Eu acabei de passar ali na entrada do supermercado, uma senhora com uma criança no colo pedindo para eu comprar um pacote de arroz, um pacote de feijão, qualquer coisa para poder ajudar ela no dia do Natal. E a senhora está com 2 carrinhos, está reclamando. Agradece a Deus que a senhora pode comprar 2 carrinhos e pagar. Essa mulher me dirigiu um olhar, mas me jogou um magnetismo tão pesado, fechou a cara e ficou de costas pra mim, tipo assim, quem é esse moleque pra me ensinar? É quem você pensa que você é. Olha só, a percepção negativista do ser humano, numa situação que é positiva, ela tá com 2 carrinhos, com certeza vai ter, ia ter uma ceia maravilhosa, riquíssima, e tá reclamando, meu Deus. Ou não, né, Jorge? Também a gente pensa pelo lado, às vezes ela tava com tudo aquele carrinho, com tudo aquilo, e o fato dela reclamar, talvez, na hora da ceia, que é o momento, que nem a gente sempre fala aqui, muitas vezes você vai fazer uma ceia, tem ali um macarrão, um frango e alguma outra coisa, com 5, 6 pessoas, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que você sente bem. Aí muitas vezes tem 300 pessoas e você não sente nada, é um vazio, é uma coisa, será que isso não é um certo reflexo disso também, Jorge? Não, a questão ali era a reclamação sobre o preço das coisas, e ela com 2 carrinhos. Ah, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. É complicado. Olha, tem que ser Deus para ser Deus. Senão não vai. Vamos mandar um alô aqui especial, Jorge, para a Márcia Regina nos acompanhando, a Cristina Peixoto, a Selma Carreira da Costa, Juliana Alves, Tiese Lopes Pinto, a Tina Maria Palmieri Tripolini, quem mais? A Maria Helena Fernandes, Renata Ruiz, deixa eu ver aqui, o Edilson Rocha, seja bem-vindo, Edilson. Já mandou e-mail para o Sidney para reclamar seu livro, Edilson? Ganhou um livro, hein? Vera Lúcia Esperança, Aline Ruedas, deixa eu ver aqui, o Jair Fração, Raquel Aparecida e também a Maria Lúcia Souza. Então tem uma pergunta aqui da Aline Ruedas, mas tem perguntas aqui, Jorge, vou fazer para você agora a pergunta que o Sérgio está nos passando. Tem uma pergunta que foi feita pela pessoa em outro programa e eu acredito que ela não ouviu, né? A gente acredita que até respondeu, mas não era você, então, a sua visão sobre essa pergunta dela. Ela diz assim, ó, é a Regina, de Pederneiras. Já ouvi em palestras que uma criança até 7 ou 8 anos, mais ou menos, tem muita interferência da sua última reencarnação. Pergunta, é aconselhável levar uma criança para o centro espírita? Não estaria colocando ele em risco de ter alguma interferência nada agradável, Jorge? Olá, Regina, muito bom dia para você, obrigado pelo carinho da sua participação. Amiga, é uma verdade muito relativa a essa de que as crianças até os 7 anos de idade ficam muito à mercê de uma existência passada. Nós não podemos generalizar, dizer que todas as crianças ficam à mercê. O que ocorre é que, de fato, as crianças até essa idade dos 7 anos, mais ou menos, elas têm uma sensibilidade maior, não que todas estão sujeitas aos reflexos da última existência. Algumas, naturalmente, acabam tendo essa sensibilidade mais aguçada, mais aprofundada, e acabam adotando comportamentos que remetem a uma vida passada, e isso você vai encontrar a solução para essa sua indagação
naquela obra do Dr. Hernani, que foi um grande cientista espírita, intitulada Reencarnação no Brasil. E ali você vai encontrar diversos casos de crianças que foram acompanhadas pelo Dr. Hernani e cuja fala dessas crianças remetia a uma existência passada, não somente as falas, mas também ele, cientista que era, ele fazia toda uma pesquisa, todo um levantamento, todo um estudo metodológico profundo para chegar a uma conclusão de que se tratava de reencarnação ou de uma fantasia da criança ou de coisas aí do gênero, para descartar qualquer hipótese não científica, não reencarnacionista. O fato de trazermos as crianças aos centros espíritas, não necessariamente aos centros espíritas, mas elas devem sim ser trazidas aos nossos templos religiosos, que seja espírita, que seja umbandista, que seja católico, que seja evangélico e por aí vai, todas as crianças precisam sim dessa linha de auxílio no campo religioso e espiritual. E o fato de trazermos uma criança que porventura esteja manifestando reflexo de uma existência passada, a exemplo seu dentro da casa espírita, em hipótese alguma, trará qualquer prejuízo para ela, muito pelo contrário. Ela vai encontrar pessoas muito bem informadas, esclarecidas, preparadas para cuidar daquele fato que está, evidentemente, causando ali um pequeno transtorno, transtorno passageiro, para que ela, então, possa fazer com que essa camada, esse substrato da sua última existência que está ali se imiscuindo, se misturando com a camada do presente, volte ao seu lugar, ao seu devido lugar, e não ocasione essas lembranças de vidas passadas. Mas com um grande detalhe, isso é um fato natural, ele vem e é passageiro. Temos que agir com muita naturalidade e sabedoria, porque há pais que acham que as crianças estão aí entrando num processo de alucinação, ou que está desenvolvendo alguma doença psiquiátrica, tipo assim, uma esquizofrenia, e aí acabam submetendo ela a tratamentos químicos pesados, e isso acaba gerando até mesmo um efeito contrário daquele do esperado. Então é agirmos com naturalidade, sabemos que isso é passageiro, e temos sim que, se formos espíritas, levá-la à casa espírita para tomar paz, para que essas energias magnéticas possam fazer com que essa camada do passado que está aí envolvendo com a camada do presente volte ao seu devido lugar e fique quietinha aqui. Tá. E tudo isso passa, é passageiro. Então, trazer a casa espírita, longe de trazer um prejuízo para a criança, vai trazer um benefício imenso. Tá certo. Vou fazer só um comentário aqui da nossa amiga que nos acompanha pelo Facebook, a Aline Ruedas. Ela falou aqui sobre um outro tema que a gente estava falando. Algumas limitações estão dentro de nossas cabeças. Às vezes somos nós que nos escravizamos, sem darmos conta. Olhai e vigiai. Aí, acho que você falando sobre a senhora do carrinho, né? Ela diz aqui, já passei por isso. Às vezes acho que preciso controlar minha boca e meu lado professora, mas acaba sendo mais forte do que eu. Acho que foi mais ou menos o que aconteceu com você. Quando você se deu conta, você já tinha espanado com a senhora, né? Parabéns, Aline. É bem isso mesmo. Nós temos que, de fato, lançarmos as nossas sementes, claro que dentro de um equilíbrio sem reatividade. Nós temos que ser coautores da vida. E se vermos alguma situação dessa natureza, já que a pessoa nos deu abertura, por que eu falei para aquela senhora? Porque ela me deu abertura. Ela olhou para mim e começou a reclamar para mim, então ela me deu abertura. Eu não invadi a privacidade dela, o que é errado. Se a pessoa não nos perguntar, não vamos opinar. Aí seria uma invasão. Mas como ela me deu essa liberdade, ela criou um canal de comunicação comigo, eu aproveitei. Depois que eu me dei conta que eu estava tentando ali moralizar a mulher longe de mim. Essa não foi a intenção. Entendi. É que incomodou porque lá fora tinha pessoas passando fome e ela com 2 carrinhos ali na fila. Aí eu falei o que é verdadeiro. E muitas vezes a gente não quer ouvir o que deveria ser ouvido. É que nem você fala no início do nosso programa. Às vezes é que a gente não vai ouvir o que a gente quer, mas aquilo que é necessário, que nós devamos ouvir. E às vezes não é aquilo que a gente quer ouvir, porque às vezes é duro. É uma verdade. Eu gostaria que, se eu estivesse em erro, que alguém chegasse para mim e falasse, você está pensando errado assim. Claro que de momento o nosso orgulho, o nosso ego vai dizer assim, quem que você pensa que você é? Isso aí é ego, é orgulho. Até que depois a gente vai filtrando e falando, não é que essa pessoa tem razão mesmo? É bem isso. Então, parabéns, Aline, é isso mesmo.
A Ana, lá de Lençóis Paulista, o Sérgio até perguntou se tem um crachá aqui pra ela. A gente tem que fazer um crachá pra Ana, né? Ah, eu acho que sim. É, rapaz. Tem que fazer um crachá, inclusive, e lançar ela na folha de pagamento. Ô, Ana. A Ana pergunta assim, Jorge, foi dito que a origem da humanidade foi na África. Por que da escravidão? Ela pergunta. Um peso tão grande na reencarnação desses irmãos, o que fizeram de tão grave para merecer? Você já falou mais ou menos alguma coisa sobre isso, né, Jorge? Mas se tiver mais algo a acrescentar. É verdade, com base naquela obra extremamente científica, não espírita, intitulada O Gene, de Siddhartha Mukherjee, um dos maiores expoentes no campo da genética mundial, ele, ao longo dessa obra, uma obra muito profunda, com mais de 800 páginas, uma obra científica que eu tenho ali, achei muito curiosa, ele fala que, segundo estudos, de fato, o berço da humanidade é a África. E nós temos uma dívida muito grande com esse povo maravilhoso, que são os nossos irmãos os africanos. Porém, nós sabemos que, por conta daquilo que nós havíamos comentado anteriormente, com base na obra de Emmanuel, intitulada Caminho da Luz, nós vemos que essa raça, originariamente aqui da Terra, que saiu ali do berçário do mundo espiritual, digamos assim, foi tisnada com o contato com essa turminha que veio lá de Capela e trouxe a sua cultura, mas também trouxe os seus méritos, mas também trouxe os seus deméritos. E com isso, eles tendo uma inteligência, uma capacidade muito maior do que aqueles espíritos que estavam começando a sua escalada existencial aqui na Terra, enquanto espíritos simples e ignorantes, vieram esses dominadores, viram naquelas criaturas a possibilidade de serem dominadas e a partir dali começou sim esse processo de dominação. Seja por razões reencarnacionistas, como é o caso desses nossos irmãos, os que enfrentaram as existências no campo da escravidão. Eu vi certa feita aí no YouTube o vídeo da Mônica de Medeiros, ela incorporada pelo seu mentor, seu espírito guia, acho que, salvo engano, é o pai Joaquim de Angola. Esse espírito de um preto velho, de um escravo, Theo, através da mediunidade da Mônica de Medeiros, comentando o seguinte, que quando ele estava aqui no Brasil na época da escravidão, sofrendo horrores, vendo pessoas da sua família sendo mortas de forma injusta, indevida, na concepção dele, e ele era muito jovem ainda, aquilo deixou ele extremamente aborrecido, enraivecido, estupidificado com aquela situação, que ele não acreditava como que eles podiam ter sido retirados lá da sua terra-mãe, a África, trazidos em navios mal cheirosos, verdadeiros tumbeiros transatlânticos, digamos assim, e chegar aqui no Brasil e serem tratados dessa forma. Piores do que animais, às vezes. E aquilo deixou ele extremamente revoltado. E ele disse que, certa feita, ele estava ali na mata, com esses pensamentos de revolta, etc e tal, e aí apareceu para ele o Tupã, um grande espírito da mata, uma divindade. E aí esse Tupã fez ele, esse espírito, que apareceu para ele ali, quando ele ainda estava encarnado na condição de escravo, fez ele enxergar o passado existencial dele. Falou, meu filho, você está revoltado com o que você está enfrentando hoje? Então vou mostrar para você quem você foi em épocas outras. Aí ele viu um passado no qual ele ocupou o poder, tinha poder de mando e desmando, de vida e de morte sobre as criaturas, que ele agiu com atrocidade extrema, com maldade, e aí depois ele entendeu e a partir dali ele tornou-se um submisso, não um submisso no sentido de alguém que cruza os braços e só assiste. Só assiste. Não, pelo contrário. Tornou-se submisso no sentido assim, estou entendendo porque eu estou sofrendo isso. Ele se tornou o quê? Um conformado. Ele passou a compreender a dinâmica da sua existência naquela ocasião. E a partir dali ele deixou de reclamar da sua vida, da sua existência. Tá certo. E muitas vezes também, né, Jorge, alguns passam por isso e não são, vamos supor, mortos, no caso, né, que nem ele, que talvez não chegou a ser morto pelo fato da atividade escravagista, mas passam por isso para entender como funciona e, se faz parte da programação, entender como funciona e voltar para a espiritualidade já com menos débito, com o carnê já com bastante folhinha paga, né? Exatamente. Eu me recordo, por exemplo, da história de Moisés, o líder do povo hebreu, Moisés,
que ele passou a ter uma vida palaciana, porque ele foi resgatado ali no Rio e pela rainha do Egito, né? E foi cuidado, teve toda a educação ali dos egípcios. E de repente ele só vivia aquela realidade da riqueza, da opulência, da majestosidade, enfim, bom, né? do bem bom. Até que de repente ele passou a ter contato com os escravos. E quando ele tomou conhecimento que ele era um deles, ou seja, ele era um hebreu e não um egípcio, aquilo mexeu profundamente com ele. E ele foi fazer o quê? Ele foi estar junto do povo hebreu para saber o que eles estavam sentindo. Olha só, empatia. Ele passou a ficar desse lado de cá. Até que depois todos sabem aí o desfecho da história de Moisés, etc e tal. Então, por que ele fez isso? Ele saiu dessa vida palaciana para entender o sofrimento daquele povo. E ele foi junto daquele povo, fazendo-se um escravo, embora fosse um príncipe. E ele viu a dureza daquilo e tentou mudar. Foi a partir daí, então, que teve aquele conflito existencial dele, o conflito lá com a sua família, etc e tal. E a partir daí ele se desapegou da família egípcia e viu que ele era um hebreu e queria, então, tirar o seu povo daquela escravidão. Claro. Por quê? Porque ele sentiu na própria pele. Então, muitas das vezes, a Divina Providência usa desse recurso para que nós reencarnemos naquela situação, para que a gente possa ver daqui o que aqueles estão sofrendo. Porque, às vezes, a gente está com uma percepção obscurecida pela nossa riqueza, pela nossa arrogância, pela nossa beleza, pelo ego. E aí, às vezes, a gente tem que estar desse lado aqui para poder enxergar com os olhos desses que estão desse lado. É por isso que nós caímos dessas reencarnações. Para passar a enxergar o que esses enxergam, sentir o que esses sentem. Porque é muito fácil a gente julgar as pessoas, mas muito difícil é estarmos na situação dela para saber se nós não agiríamos tal qualmente ela agiu naquele momento de desespero, de aflição ou dor. Tá certo. Mandar aqui um abraço para o pessoal que nos acompanha pelo YouTube. Temos aqui no canal do Cid o Silvio Bernardo e também a Márcia Regina está nos acompanhando por aqui. Aqui no... A Márcia Regina está em todos. Ela está no Facebook, ela está no YouTube, tudo ao mesmo tempo. Ela é meio onipresente aqui nas redes sociais. A Mônica De Pontes, a Lucilene Moura, a Selma e também a tia Lúcia. A tia Lúcia está acompanhando aqui. A tia Lúcia é uma amiga minha, Maria Lúcia Souza, mora lá no Jardim Independência, ela acompanha um programa lá na 87, está aqui também. Ela, do jeito que ela escreveu um bom dia, que eu percebi que era alguém que eu conhecia, eu fui ver, ela é ela mesma. Obrigado, viu, tia Lúcia, pela presença aqui no nosso programa. Jorge, tem aqui a pergunta do Antônio Carlos, ele é aqui de Bauru. Ele diz assim, a depressão com interferência espiritual tem cura? A pessoa sozinha consegue se curar ou precisa da ajuda de um centro espírita? Bom dia, Carlos. Obrigado pela sua grande participação, uma pergunta bastante interessante que todos nós temos naturalmente essa dúvida, porque nós sabemos, você demonstrou que conhece o assunto, porque você, na sua pergunta, disse assim, a depressão causada por um fator espiritual, já mostrando que você tem um conhecimento de que não existem depressões tão somente com um componente espiritual, porque tem as depressões de natureza biológica, química cerebral, quando ocorre algum problema a nível de química cerebral, gera uma depressão de natureza biológica. Depressão situacional, que acontece em alguma situação que desencadeia aquilo na pessoa. Exatamente, né, por exemplo, um desencarne de um parente gera uma depressão, em alguns casos. E tem essas depressões provocadas naturalmente, sim, por esse componente espiritual. E a sua pergunta é a seguinte, nós podemos, por nós mesmos, nos livrarmos desse processo obsessivo? Se estivermos com a mente aí não obliterada totalmente, pelo ofuscamento que provocam esses espíritos em nossas mentes, nós, tendo conhecimento, saberemos que através da mensagem de Jesus, ajuda-te que o céu te ajudará, orai e vigiai para não cair em tentação, nós já tendo percepção e consciência desse nosso estado e dessa influenciação negativa, nós já sabemos o que nós temos que fazer. Porque às vezes eu sinto essas influências negativas. Claro que eu não chego a cair num processo de depressão, mas às vezes eu caio num processo de angústia, de aflição. Aí eu sei que a causa é espiritual. Eles dão aquele empurrãozinho para ver se você cai, mas você só dá aquela andada mais rápida e continua em pé, né? É o balança, mas não cai. Aí o que acontece? Aí eu já sei quais são os mecanismos, a profilaxia que eu preciso adotar. Eu preciso orar, preciso me apegar a uma mensagem de cunho eminentemente positivo que mude a minha energia mental, minha frequência vibratória mental. Eu preciso conversar com pessoas que estejam aí alto astral, preciso assistir programas
cunho motivacional. Músicas, né? Músicas principalmente, elevam, exatamente. Né? Então, eu sei quais são os mecanismos. Então, se nós temos essa percepção por nós mesmos, nós conseguimos. Agora, há casos das pessoas que estão ali muito envolvidas nesse processo, estão ali totalmente tomadas, apossadas por esses espíritos mentalmente falando, que elas precisarão naturalmente de ajuda de uma terceira pessoa, que por si mesmas elas não conseguirão. Existe uma obra muito boa da Sueli Caldas Schubert, intitulada Obsessão e Desobsessão, e ali ela dá toda a profilaxia, ou seja, a forma de tratamento desses processos de obsessão, desde simples fascinação ou uma subjugação. A subjugação, que gera esses processos depressivos muito profundos, mais agudo, né? mais profundo, mais agudo, aí a criatura não tem condições de, por si mesmas, se libertar daquele processo. Aí ela vai precisar naturalmente de uma ajuda de uma terceira pessoa. E aqui como ela estivesse acorrentada e precisasse de alguém que viesse ali e desatasse, exatamente, para que ela se libertasse. Exatamente, muito boa comparação. E aqui na casa nós temos o grupo do TDM, que é o tratamento magnético para esse processo de depressão. Tratamento depressivo pelo magnetismo, que é o TDM. Então, por que existem esses grupos aqui na casa? Porque às vezes tem pessoas que por si mesmas não vão conseguir se libertar desse componente espiritual negativo, vão precisar de uma ajuda externa, de terceiros. E nesse caso, Jorge, como você citou aí, vamos pegar de exemplo de novo essa senhora dos 2 carrinhos. Uma situação de reclamação. Tudo bem, essa reclamação dela reclamando do preço ali, não sei o quê, aí a pessoa reclama de outra coisa, de outra coisa. Isso também pode gerar uma carga mental que pode levar a pessoa a uma depressão, pode ser uma depressão leve ou até uma depressão mais grave. O fato de você estar constantemente reclamando das coisas, vendo só o lado negativo das coisas, né? Nós temos que tomar cuidado, Theo, porque nós temos os espíritos oportunistas, esses infelizes, que ficam muitas das vezes à espreita de como nós estamos agindo. Esperando uma brecha. Esperando uma brecha. Então, isso que você falou de repente, a pessoa que fica resmungando, a pessoa que fica reclamando, é uma brecha. Para que ali seja inserido um espírito, reclamão, resmungão, e a pessoa fique naquele processo de monoideísmo, ou seja, aquela ideia fixa que com o tempo, água mole, pedra dura até que bate, tanto bate até que fura, com o tempo essa pessoa pode cair num processo de obsessão simples, passar para uma fascinação e talvez uma subjugação. É por isso que Jesus deixou muito bem claro aquela sua máxima, segundo a qual orai, vigiai para não cair em perturbação, porque nós temos esses oportunistas do além que estão aí nos espreitando para verificarem qualquer brecha que nós possamos dar a eles, para que eles então se miscuam às nossas mentes e comecem aí a gerar esses processos de perturbação de forma lenta e gradual. É verdade. Então, pessoal, vamos tomar cuidado aí com as nossas palavras, porque elas... Outro dia eu fiz um programa com o Sidney, Jorge, e ele falou alguma coisa nesse sentido. Parece que tem também, não é um ditado, mas uma lei que os nossos atos ditam o que a gente vai ser no outro dia. Então, não só reclamar das coisas... Talvez as coisas nem estão tão ruins, mas tá reclamando, que nem a gente tava falando aqui agora. Mas, assim, o fato de você deixar de ajudar uma pessoa hoje... A pessoa está ali precisando de uma ajuda, é uma coisa fácil, você não ajuda, aí você pode ir se fechando, que isso também pode levar a um caso complicado, né? Você deixar de fazer o bem para as pessoas, isso também prejudica a gente, né, Jorge? Sem dúvida alguma, até porque nós aprendemos com os espíritos ali, no Livro dos Espíritos, questão formulada por Kardec, o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Do bem. Então, nós podemos imaginar que todas as vezes, quando nós somos chamados pela espiritualidade a fazermos o bem e nós nos omitimos, não fazemos o bem, não fazemos o mal, nós estamos fazendo o mal por omissão. É como disse ali em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15, e Deus vomitará os mornos. Os medíocres, que são aqueles que nem são bons, nem são maus. Está em cima do muro. Está em cima do muro. Então, o próprio livro do Apocalipse, ali no capítulo 3, versículo 15, nos mostra isso. Que nós não podemos ser medíocres, que nós temos que tomar atitudes. E quando não tomamos atitudes, no seu exemplo que você deu de não fazermos o bem quando deveríamos, porque essa é a meta da vida. Sermos solidários uns com os outros. Porque quando nós somos solidários, nós estamos agindo segundo o nosso egocentrismo, o nosso egoísmo, que é uma praga, uma chaga, um defeito de caráter muito grande. Então, é um mal, sem dúvida alguma. E a partir do momento, como você disse, que a gente fica reclamando dessas coisas, é uma brecha para os espíritos que estão ali procurando alguma coisa, quando aparece uma oportunidade para fazer o bem, também é uma brecha para a nossa evolução, para que a gente faça coisas boas e evolua, né, Jorge? Sempre, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma.
Mandar aqui um alô pra, deixa eu ver o nome, a Sol Stu, a esposa do Marcelo Stu, lá do Rio de Janeiro, acompanhando a gente também nessa manhã. A Elisete da Silva, bom dia amigos do SEAC, abraços da cidade de Prata, na Itália. Bom reencontro a todos. E a tia Lúcia tá falando aqui, nossa, sinto os mesmos sintomas que o Jorge Salomão sente. E eu rezo muito também. Ela diz que de vez em quando sente uns empurrãozinhos também. E ela dá ela faz a oração dela. Oração nunca é demais, né, Jorge? Eu sempre faço essa pergunta pro Sidney, acho que eu nunca fiz para você fazer agora. A oração nunca é demais, né? Sem dúvida alguma. É a tia? Tia Lúcia. Bom dia, tia Lúcia. Um forte abraço para a senhora e todos nós estamos aí à mercê porque quem está na chuva está para se molhar. Quem nunca? Bem-vindo ao clube. Não estamos aí imunes a essas investidas e, naturalmente, de vez em quando eu sinto essas investidas aí desses nossos irmãos infelizes que tentam me pegar quase que diariamente nas minhas falhas, nos meus erros, nas minhas derrapagens. E aí nós temos que agir e reagir. E não deixar que isso se torne uma investida cada vez mais positiva da parte deles. Nós temos que cortar esses elos que eventualmente nos vinculam a essas criaturas que querem fazer o quê? Estragos em nossas vidas. Então temos que estar sempre vigilantes. Com certeza. Dá um recadinho aqui, a pessoa que ganhou o livro no nosso programa, faltam 10 minutos aí para o encerramento do nosso programa na manhã de hoje. O nome da nossa ganhadora é Vera Lúcia Esperança. Ela é de Igaraçu do Tietê. Vera Lúcia, você vai levar esse livro que aparece aí na tela, O Coração em Palavras. Esse livro que é uma cortesia do Sidney para o nosso programa, para o programa Reencontro. Então, Vera Lúcia, você mande um e-mail para 1948@uol.com.br ou uma mensagem de WhatsApp para 14 99810 1948 e você vai receber na sua casa o livro O Coração em Palavras. Não se esqueça de entrar em contato com o Sidney, eu vou passar o seu nome e a sua cidade para ele, para assim que você entrar em contato ele já estar ciente de quem foi a ganhadora, embora que ele está acompanhando nosso programa, já deve ter anotado aí o nome da nossa amiga Vera Lúcia Esperança, ganhadora do livro O Coração em Palavras, nessa manhã de hoje. Parabéns, Vera. E você viu o sobrenome dela, Theo? Esperança. Esperança, Tá vendo só? Quem espera sempre alcança. Quem espera sempre alcança. Embora é um clichê, mas tá valendo, né? Opa, sempre vale, né? Ô Jorge, nesse finalzinho de programa, voltando, porque, não sei se você já percebeu, acho que os espíritos nos ajudam. A gente escolhe uma pergunta para o início do programa e o assunto vai se desenrolando e você percebeu que os assuntos se desenrolam, por mais que a gente varia, a situação continua dentro disso. Então, quer dizer, a depressão acaba sendo um certo tipo de escravidão, né? Porque os espíritos usam disso para imobilizar a pessoa, não deixar que a pessoa praticamente viva. Porque muitas pessoas, numa situação aguda de depressão, ela está entregue, ela não consegue fazer nada. Eu tenho uma tia que passa por isso há muito tempo, a gente tenta ajudar, tenta levar em alguns lugares, ela nem quer ir, porque a gente não pode pegar, amarrar ela e levar, né? A partir do momento que ela não tiver a vontade de procurar, não dá para fazer nada. A gente ora por ela, faz tudo isso, mas é complicado. Mas pelo menos ela sai ainda, conversa, tudo isso. Mas sobre essa situação de escravidão, você falou do nosso amigo aí que ficou 50 anos na cama, isso também é um tipo de escravidão, mas a minha pergunta é a seguinte: esse espírito veio nessa encarnação com essa programação e a gente pode dizer que ele cumpriu a programação dele e ele deve ter voltado com bem poucos débitos para a vida espiritual, né, Jorge? Depois de uma vida como essa e deixar a mensagem que ele deixou, né? Assim como Jerônimo Mendonça. Tomando por base a informação de Jerônimo, porque ali foi descortinado o seu passado, desse nosso companheiro desencarnado recentemente, o Paulo Henrique de Carvalho, nós não temos essa informação, obviamente. Mas de Jerônimo, nós podemos dizer o seguinte, que ele próprio viu outras existências dele no passado. E ele viu que ele foi um guerreiro sanguinário, cruel, perverso, extremamente maldoso. Então, por aí você vê o quê? Causa e efeito. O que ele fez lá em épocas remotas repercutiu nessa última existência dele, porque ele desencarnou no ano de 1989, e aos 50 anos de idade, inclusive. E você vê que o que ele estava enfrentando, quem foi o Jerônimo de uma forma muito rápida, em rápidas pinceladas, foi um grande líder espírita, orador, escritor, que lá na década de 60 foi tangenciado por uma doença terrível, a artrite reumatoide progressiva, que gerou cegueira, paralisou todos os movimentos do corpo dele,
não tinha movimento do pescoço para baixo e ficou cego. Só não ficou mudo nem surdo. Então, numa cama de onde ele ficou mais de 30 anos, inclusive até perguntaram para ele, por isso que eu falo, não podemos reclamar. Um repórter, certa feita, perguntou, Jerônimo, preso a um leito há quase 30 anos, qual seria o seu maior sonho? Olha só, qual seria o seu maior sonho ou desejo? E a gente pensa, o desejo que ele vai dizer, eu queria sair andando para cima e para baixo. Enxergar, mexer, né? Qual foi a resposta dele? Olha, meu amigo, preso a esse leito durante tanto tempo, o que eu gostaria hoje, como desejo, era pelo menos ter condições de poder virar-me de lado. Porque ele ficou há 30 anos sempre numa posição só, olhando para cima. Se ele virasse de lado, seu coração era muito fraco, fraquérrimo demais, ele ia ter uma parada respiratória ou cardiorrespiratória ali. Então ele tinha que ficar numa posição só, 30 anos olhando para o teto. Tanto que fizeram uma cama projetada para essa situação, para ele ter um pouquinho de bem-estar, pouquinho, porque ele sentia dores atrozes a ponto de terem que colocar 30 quilos no peito dele, sacos de areia de 30 quilos, para amenizar um pouco as dores que eram extremas, porque você fica numa posição só, você fica com o corpo dolorido. Então ele falou, meu irmão, a única coisa que eu gostaria, se fosse possível, era pelo menos ter condições de me virar de lado. E a gente faz isso de forma automática. E por que reclamamos? Tá no sofá, não tá bom, vira para um lado, vira para o outro, levanta. Nossa, que sofá ruim, que sofá duro. Deita no chão, não tá bom também, vai pra cama, reclama também, né, Jorge? Você entendeu? Então, nós vemos aí que Jerônimo, ele teve um passado de trevas. E aí, nessa vida, ele veio para espiar e venceu. Com certeza, do outro lado da vida, ele foi recebido com grande galhardia, com grande festa. Por quê? Porque ele venceu, superou. Mas não é pura e simplesmente estarmos numa situação como dessa daí que vai nos garantir estarmos bem do outro lado da vida depois do nosso desencarne. Porque imaginemos Jerônimo ou Paulo Henrique agora, nessa situação e fossem resmungões, queixosos, ficassem lamentando, sempre destilando ali o fel das suas dores, das suas penitências. Que vida desgraçada. Que vida ruim. Que porcaria. Que não sei o que mais. E desencarna. Ele conseguiu sair vencedor dessa existência? Não. Mas eles saíram. O Jerônimo, o Paulo, por quê? Porque eles se resignaram. É nos resignarmos diante das dores e aflições, ou seja, não ficarmos reclamando. Às vezes, nós vamos sentir angústias, aflições, medo, desesperos, dores. Vamos desabafar, sim, mas sem ficar dando vazão a esse nosso lado negativo de sempre reclamarmos da vida. Jerônimo venceu, Paulo venceu e muitos outros vencerão e nós também venceremos. Você falando isso daí, tem duas perguntas aqui pra gente encerrar, eu acredito que dá tempo. Você dando esse último exemplo aí, eu assistindo ontem o jogo do Flamengo, um jogador do Flamengo fez uma falta no jogador, o juiz marcou a falta, só que ele foi chamado no VAR e ele viu que a entrada foi bem grave. Se o jogador tá com a perna um pouquinho mais, ele teria quebrado. E o juiz expulsou ele. E ele não aceitou, ficou reclamando e tal. Aí, no caso, eu levei, agora você falando, me veio essa imagem de rememorar alguns momentos passados. Quando esse cara chegar na casa dele, que ele vê a imagem, né? Que ele vai rememorar, é como se fosse o mundo espiritual, ele vê a vida. Ele vê a entrada que ele deu no cara, ele vai cair em si e falar, não, fui expulso, tá certo. Porque eu podia ter machucado o rapaz. A partir do momento que ele não tinha a consciência da gravidade da falta, ele reclamava, não pode, por que você me expulsou? A hora que ele vê a imagem, que nem o juiz, né? Que viu a vivência passada, vamos supor assim, a vivência passada desse cara, porque do ângulo que ele estava, ele não viu onde estava o pé do jogador, que poderia quase ter quebrado a perna. A hora que ele foi no VAR, que ele viu a vida passada do cara, falou, não, esse cara merece ser expulso, ele merece alguma coisa mais grave. Aí aconteceu. Então, só que não é toda vez que a gente vai ter um VAR, a gente não vai ver essa imagem. Então a gente tem que ter dentro da gente, falar, bom, isso daqui tá acontecendo, alguma coisa tá coisado. Então vamos arrumar isso daí, vamos aceitar e vamos tentar melhorar. A situação é bem desse jeito, né, Jorge? Para isso nós temos que expandir nossa consciência. E nesse exemplo que você está dando, desse exemplo futebolístico, ele vai estar na casa dele e vai ver aquilo. E aí uma coisa interessante, e se fosse eu que estivesse recebido aquela entrada? E se a pessoa se colocar no lugar daquele que recebeu a entrada, ele vai ficar, aí que ele vai perceber, nossa, foi extremamente grave, porque se fosse eu também, com certeza, eu iria ficar muito bravo com isso daí. Bravo. Então, não é ficarmos julgando, nós temos que nos colocarmos na situação do outro e fazermos essa autoanálise, termos essa expansão de consciência para verificarmos que muitas vezes, num dado momento, quando pensamos que estamos com a razão, quando a nossa adrenalina ela arrefece, ela diminui, o nosso nervosismo, a nossa reatividade diminui, reduz, esfria,
aí nós vamos ver quanta besteira nós fizemos. Então, nós temos que estar sempre cautelosos, perceptivos, expandir a consciência. Jorge, só para encerrar aqui, temos mais 2 perguntas. Não vamos deixar essas pessoas sem essa resposta, né? A Aline Ruedas pergunta assim: e quando a pessoa não aceita que está nessa condição, acredito que ela esteja falando da depressão, né? Da depressão. Eu acredito que seja da depressão. Podemos intervir com tratamento espiritual em nome dela? Auxiliar pela fé, uma ação recorrente em meus dias? Mas às vezes dá a sensação de que o auxiliado é impenetrável. Aline, excelente pergunta. E você vai encontrar, assim, uma resposta bastante substanciosa a essa sua indagação com o estudo daquela obra citada no início, intitulada Obsessão e Desobsessão da Sueli Caldas Schubert. Ali ela nos mostra o processo de tratamento e diz uma coisa muito importante, que o fator primordial para a melhora desses obsedados é a participação, é a adesão do obsedado ao tratamento. É dele dizer assim, estou cansado, eu quero. É como Jesus, quando abordado por uma pessoa que queria ser curada, e Jesus disse assim, você tem fé? Tenho, mestre. Então seja feito segundo a sua fé, ou seja, segundo a sua adesão. Porque se Jesus quiser, mas a pessoa se trancar e tornar-se impermeável, ela não vai receber. Não. Então o primeiro passo para melhora é aceitarmos que estamos doentes e que precisamos fazer aquele movimento que Jesus nos ensinou do pedi, obtereis, batei e a porta abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então, quando o doente ele adere ao tratamento, a possibilidade, a chance de cura é muito grande. Agora, se ele se torna impenetrável, não quer dizer que ele vai ficar sem ajuda. Só que aí o processo vai ser mais demorado e doloroso. Sem dúvida alguma. É mais complicado, né? É a adesão. Tá certo. E a última pergunta é da Ana. A Ana pergunta se uma pessoa pode ter mais de um obsessor na mesma encarnação, Jorge. E como, Ana? Se você pegar aquela obra de André Luiz intitulada Libertação, você vai ver que tem uma personagem de nome Margarida e que ela, não se assuste, está sendo submetida a um processo obsessão causado por alternativa A, um espírito. Alternativa B, 5 espíritos. Alternativa C, 20 espíritos. Alternativa D, 60 espíritos. Qual das alternativas? Alternativa D. 60 espíritos. Olha só, uma pessoa só sendo obsedada por um batalhão de espíritos. Está nessa obra de André Luiz intitulada Libertação. E a Margarida está à mercê de 60 espíritos trevosos. Então, sim, respondendo a sua pergunta, pode estar submetido a dezenas ou mesmo a centenas de espíritos, conforme aquele espírito que foi abordado por Jesus no seu tempo, falou para Jesus. Jesus pergunta, quem és? E o espírito obsessor responde, nós somos uma legião. Na época do Cristo, uma legião, que era da soldadesca do exército romano, uma legião de soldados, uma legião, equivalia a 600 soldados. Então tinha bastante, né? Muitos. Então é possível, sim. Temos que tomar muito cuidado. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai. E Paulo disse, nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Olha só, nuvem, ou seja, uma infinidade. Paulo já dizia isso lá atrás. Paulo já dizia lá atrás. Ele era médium. Ele tinha a faculdade da vidência, enxergava longe e viu que nós não estamos só sendo acotovelados pelos que estão aqui na Terra, os encarnados. Mas ele viu também o além e viu que nesse além, aqui, junto de nós, existe essa população infinita de espíritos. Quando ele diz, olha gente, cuidado, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Por uma nuvem. Uma nuvem é uma infinidade. É uma infinidade. Não dá para você mensurar. É verdade. E estaremos de volta, querendo Deus, na próxima quarta-feira para mais um programa Reencontro. Esse vídeo vai estar no YouTube, vai estar também no Facebook, caso você queira assistir novamente. Visite o nosso canal, deixe seu like, deixe seu joinha, faça algum comentário. Se você fizer alguma pergunta, o Jorge costuma rever depois, né, Jorge? Sim. Se tiver alguma pergunta lá, o Jorge responde para você ali nos comentários. Pode ficar à vontade. Jorge, muito obrigado pela sua presença. Eu me despeço aqui. Você pode ficar à vontade com a nossa oração de encerramento. Theo, obrigado pela companhia. Obrigado, Joe. Obrigado, Sérgio. Obrigado a vocês, nossos queridos e queridas ouvintes. Que Jesus abençoe a todos. E neste instante rogamos a nosso mestre e amigo Jesus que nos abençoe, que nos ampare e fortaleça, que nos perdoe de nossos erros, de nossas faltas, que nos dê oportunidades para que possamos remediar esses nossos equívocos e imperfeições de personalidade ou de caráter,
e nos ajude nesta existência a superar as nossas fraquezas, as nossas pobrezas espirituais, para que possamos dia após dia nos enriquecermos sob o manto dessa abençoada doutrina que nos dá muita luz e serenidade. Abraços a todos, muito obrigado, Jesus, e que assim seja. Muito obrigado, você que acompanhou mais essa transmissão, essa reprise de um programa anterior do Centro Espírita Amor e Caridade, o programa Reencontro, de toda quarta-feira, às 10 horas da manhã. Eu estou de férias, então você está vendo um programa reprisado, mas estaremos de volta em breve com o programa Reencontro ao vivo, assim que terminarem as minhas férias. Obrigado, Jorge Salomão, pela companhia, obrigado a todos vocês que nos assistiram e até a próxima semana.